Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Não era pra estar gravando vídeo essa hora, tá de madrugada, a luz já não está ajudando, né? Ou seja, vai ficar aquela caca aqui meio granulada. Mas eu acabei de ver o filme do Maníaco do Parque e eu queria muito conversar com vocês sobre o filme, senão eu ia acabar esquecendo. E além disso, eu emendei na leitura do e-book, que para quem assina o Kindle Unlimited, se você ainda não assina, assina pelos meus links, por favor, tá aqui na caixa de descrição. O Kindle Unlimited é aquele serviço de assinatura da Amazon e todos os livros do Ulysses Campbell estão no Kindle Unlimited. Então você paga, desde tem umas promoções que às vezes é R$ 3 por mês, os 3 primeiros meses, e depois você paga R$19,90. Mas cada e-book desse já custa 34. Então, hoje é livro da Suzanne von Richthofen. Eu li um da Flor de Lis, mas não é o dele. E tem o Delise Matsunaga. Eu acabei de pegar agora para ler os outros, e esse aqui eu já estou quase acabando, que é o do Francisco de Assis, O Maníaco do Parque. Eu acabei de assistir o filme e eu tinha sido convidada para o Festival do Rio. Enfim, a agenda acabou não dando por causa do meu trabalho de RH e tudo. Aí eu falei, ok, assim que estrear, vou assistir. É uma história que me marcou muito, ali final da década de 90, ano de Copa do Mundo, e de repente um cara que era patinador e que conseguia, com uma cara horrorosa, porque para mim ele sempre foi um monstro por dentro e por fora, levar moças até um parque, até o meio de um parque, se dizendo. No filme não fala exatamente isso, não dita o nome, mas era da Avon. Eu lembro bem disso, ele fazia, até porque eu acabei de ler o livro também. Ele levava essas mulheres até o meio ali do parque, e lá eles a estrangulava, ele a matava, né, em seguida, e estuprava também. É uma criatura abominável. E assim, essa história para mim me marcou muito, porque eu lembro que além de todo mundo só falar sobre isso, ela foi capa da revista Veja, que era a revista que meus pais assinaram a vida toda. Então era aquela capa com ele, com aquele olhar demoníaco e dizendo que tinha alguma coisa que entrava nele, ele fazia essas maldades. Então, assim, foi um choque de horror. Eu batia com a idade na época das meninas que foram mortas. Foram 7 mulheres que conseguiram comprovar, se eu não me engano, 10 mulheres que foram encontradas, mas acham que ele fez 23 vítimas. Então, e o que me assusta mais é saber que talvez ele esteja liberto daqui a 4 anos por causa dessa lei cagada que a gente tem nesse país. Uma lei falha, uma lei muito leve, uma lei pavorosa, que não devia. Ah, só 30 anos um cara que é novo vai sair e vai continuar fazendo. Então, espero que tome alguma atitude ou que ele vá para o colo do capeta. Dito isso, gente, a gente que é mulher é muito difícil ver, né? Mas aí cria um filme. E o filme não é exatamente como é a história. E mesmo sendo mulher, por que eu tô dizendo mesmo sendo mulher? Porque eu entendo terem criado uma personagem importante como a Helena da Giovanna Grigio, que eu adoro a Giovanna, até acho ela uma fofa, acho que ela trabalha super bem. E não tenho nem o que falar de Silvério, que ele é uma coisa, né? Se ele fosse americano, já tinha ganho 20 Oscars. O cara é absurdo nos papéis, ele sai muito da zona de conforto dele, mas ele já tinha saído de um Bacurau, que é, né, é da comunidade LGBT, ele faz um papel, apesar de eu acho que a família dele também veio do Nordeste, mas enfim, é um papel mais paulistano, ele tinha mais sotaque de paulistano mesmo. E aí, para fazer o Francisco, para fazer esse assassino, esse serial killer, e ele chega a ler entrevistas que tinham mandado o release na época do Festival do Rio, onde ele ficou muito feliz de ter sido chamado para um papel que saía dos estereótipos que estavam colocando. Ele está brilhante no papel, ele coloca medo na gente realmente, a gente sente nojo dele, a gente sente raiva dele, a gente quer entrar na tela e matar o cara que está fazendo maldade com essas moças que estão caindo nessa lábia dele. O filme vai exatamente mostrar, então, uma jornalista que tenta vencer todas as barreiras do machismo dentro do jornal que ela trabalha, tentando trabalhar em acordo com a polícia, mas a gente está falando do final da década de 90, existe machismo até hoje. Então, não daria para aquela pessoa ser realmente, ainda mais que ela não era famosa, quando uma mulher famosa, né, ainda tem mais uma credibilidade, mas daquilo ter acontecido. Então, eu achei muito fantasioso colocar ela, mais uma psiquiatra, que por sinal a Mel Lisboa, que eu também adoro. Enfim, é um monte de ator que eu adoro, mas realmente, assim, o roteiro, para ser uma coisa de true crime, desculpa, que eu amo, né, amo assistir, amo comparar e tudo, ler, saber a respeito, eu acho que foge muito do que foi aquilo, e para as pessoas de hoje saberem o que era aquela época. Porque esses crimes podiam ter sido evitados.
Porque o próprio livro diz isso, porque a história em si diz isso, mas as mulheres não tinham voz. Então, ainda que o papel da Giovanna seja um papel que queira dizer isso, a partir do momento que ela existe e consegue ocupar alguns espaços que naquele tempo não jamais uma mulher ocuparia, é muito ficcional, entendeu? Para a gente entender a década de 90, o final da década de 90 e o que, que era ser mulher. A caracterização tá maravilhosa, ela tá com o cabelo que usava naquela época, as roupas, enfim, são grandes atores. Tem o Marco Pigossi, o Bruno Garcia, é um elencaço, né? E assim, uma direção também muito acertada. Eu até esqueci, é do Pimentel essa? Eu nem peguei a ficha aqui, que eu falei, eu vim no embalo, gente. Eu vim no embalo porque estava empolgada de falar sobre o filme com vocês. Aí, como vai ter evento, vai ter um monte de coisa no final de semana, eu tô com pouco tempo. Eu falei, ah, meu Deus do céu, não vou conseguir. Dito por Maurício essa, desculpa. É da menina que matou os pais, que eu acho excelente, até que foi o roteiro do Rafa Monte. Enfim, o filme é ruim? Não é ruim, absolutamente. Eu acho que ele é muito assertivo em mostrar um cara que conseguia, não sendo um cara bonito, vamos colocar assim, não sendo um cara rico, atrair aquelas moças. A gente está falando de uma época onde ser modelo era muito, e até hoje, né? É o sonho de muitas moças. E aqui eu vou ler um trecho do livro aqui que realmente fala sobre isso. É muito impressionante o quanto o psicopata age, né? Ele faz tudo aquilo e sai andando como se nada tivesse acontecido. O filme não vai entrar muito a fundo, nem mostrar cenas tão fortes, até em respeito às vítimas, eu super entendo. Vai pegar alguns casos, mas são vários, para você ver quando é visto, né, pela mídia, você percebe que aparecem muitas pessoas dizendo que conseguiram escapar dele, né, que sobreviveram, ou disseram não, ou então alguma coisa aconteceu, várias mulheres vêm a público. E é interessante também a gente ver a visão da polícia e de tudo que é falado, porque aquilo ali é muito do Brasil, do machismo cultural que a gente vive, estrutural. Porque, pensa bem, uma mulher chega lá e diz: olha, aconteceu isso. E aí o cara fala: mas o que ela fez para ser atropelada? Ah, o marido atropelou a esposa. Mas o que ela fez? Mas que roupa que ela usava? A mulher tá sempre. Ela é a vítima e ela é culpabilizada por algo. E eu não estou falando isso do caso, ai, não, mas Rafael está falando isso, porque a mulher é porque é a nossa vida, a gente está sempre sendo desacreditada o tempo todo. E aí precisa que a mídia se interesse, né, e venha com tudo isso para a polícia posar ali de, ó, fizemos alguma coisa. E não que eles não tenham feito, mas eles não tinham interesse antes desculpa, da mídia vir em cima disso. Então a gente tem ali o tempo todo a gente entendendo a psicopatia a partir do olhar de uma psicóloga, psiquiatra, sei lá, que é a Mel Lisboa, que é a irmã mais velha da Giovanna Grigio, que faz a Helena, que é a jornalista. E a gente tem a história um pouco corrida, porque o filme não é tão grande, mas contada do tal maníaco do parque, do modus operandi dele, né? Ou seja, ele patinava no Ibirapuera, ele fingia que ele trabalhava de entregador, ele era o melhor entregador, até tem o papel do xamã, que é o chefe dele. Então, sempre. Ele é muito convincente, ele é muito. As pessoas acham que ele é muito bom. E só a primeira esposa dele lá, né? A namorada dele, que ele morou junto e tal, que acho que era Diná. Tainá, desculpa. Que procura a jornalista e diz: olha, ele. E aqui tem também uma parte, eu vou mostrar para vocês no livro, tem uma parte que é sobre isso. Eu até peguei aqui uma matéria também, o vídeo vai ficar enorme, né, gente? Vocês vão me matar por ter um vídeo grande desse jeito. Vocês vão me xingar até a próxima encarnação. Maníaco do Parque faz grande mudança na história real do filme, entenda. Esse aqui que eu peguei, que eu estava pesquisando, é o Tecmundo. A partir dessa sexta-feira, os assinantes da Prime podem. Tá. O serial killer Francisco de Assis Pereira, um motoboy condenado por atacar 23 mulheres, matando 10 delas no Parque do Estado, em São Paulo. Dirigido por Maurício Essa. O filme mostra desde quando o criminoso encontrava e executava suas vítimas até a investigação que resultou em sua prisão. Para tornar isso possível, a história conta com a presença da repórter Helena Pellegrino, que nunca existiu na vida real. Interpretada por Giovanna Grigio, Helena conta com a ajuda de sua irmã, a psicóloga Marta Mel Lisboa, para investigar o crime e tentar fazer sentido dos assassinatos brutais. O ator Silvério Pereira
que interpreta o Maníaco do Parque, explicou a decisão do roteiro. Segundo ele, a intenção foi criar uma trama mais relacionável para o público que respeitasse a história das vítimas e seus familiares. Havia uma dificuldade imensa de ouvir as mulheres quando elas iam relatar sobre essas questões, explicou. Assim, as duas personagens inéditas surgiram como forma de criar um contraponto feminino aos atos do criminoso. O filme mistura, né, o real com o ficcional. O Maníaco do Parque, o ator mostra o personagem principal sob 3 camadas: a do assassino, a de Francisco, um motoboy conhecido pela disciplina, e a de Chico Estrela, admirado por seus talentos como um patinador. Isso ajudou a criar um personagem mais complexo que, juntamente com isso, se torna mais assustador pelos atos que é capaz de cometer. Bom, vamos lá agora para o livro. Aqui no livro, logo no início, e eu faço questão de ler, porque isso é muito importante para a gente entender o que, que é. Eu não sei o que, que é esse negócio de Kindle, que eu estou precisando de outro, precisando daquele novo lá que saiu. Aqui a gente tem a capa. Aí a gente tem logo no início. Lembrando para vocês que está no Kindle Unlimited, tá, gente? É uma apresentação que eu acho muito importante. Ó, a apresentação A Gênese da Loucura. Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, é uma figura emblemática no cenário criminal brasileiro. Com uma sedução refinada, ele utilizava suas habilidades sociais para abordar mulheres nas ruas de São Paulo, apresentando-se como caça-talentos da Avon, a gigante dos cosméticos. Após conquistar a confiança das vítimas, ele as convidava para acompanhá-la até o parque do estado, onde cometia atrocidades indescritíveis. Pelas próprias estimativas, Francisco levou pelo menos 200 mulheres ao parque em um período de 2 anos, tendo matado 9 delas. A polícia, entretanto, contabiliza 11 vítimas, embora ele tenha sido condenado por 7 homicídios. Sempre que a história desse serial killer é contada, surgem diversas perguntas. Como tantas mulheres caíram em sua lábia? Como não desconfiaram que ele poderia ser qualquer coisa menos um olheiro da Avon? O que realmente os levava a subir na garupa de sua moto? Por que entrar na mata fechada por uma passagem clandestina? Antes de começar a leitura dessa obra, é essencial deixar claro que essas mulheres não têm nenhum tipo de culpa pela existência de uma criatura tão horrenda quanto Francisco de Assis. Inúmeros laudos psiquiátricos e psicológicos classificaram Francisco como um psicopata frio, extremamente manipulador e genuinamente sedutor. Em interrogatórios, ele admitiu que escolhia suas vítimas a dedo, identificando mulheres que caminhavam olhando para o chão, com ombros arqueados, sinais de baixa autoestima. Segundo ele, qualquer elogio os faria aceitar seus convites. O modus operandi de Francisco lembra muito de João de Deus e de Roger Abdelmaci, 2 predadores sexuais notórios. Os 3 atacavam mulheres em estado de total vulnerabilidade, com autoconfiança fragilizada e complexo de inferioridade. Responsabilizar as vítimas pelas ações desses criminosos é subestimar a capacidade de manipulação deles e desconsiderar as circunstâncias que levaram as mulheres a confiar neles. Para compor essa obra, foram entrevistadas 40 mulheres que sobreviveram ao maníaco, tanto dentro quanto fora da floresta. A pedido delas, seus nomes foram trocados. A maioria estava enfrentando problemas financeiros, tentando vencer na vida ou se achava pouco atraente. Francisco chegou justamente nesses momentos, fazendo promessas financeiras em troca de ensaios fotográficos em que as mulheres posariam como top models. Nos anos 90, o Brasil vivia um boom de supermodelos, sendo descobertas nas ruas por olheiros, como Gisele Bündchen, catapultada para as passarelas do mundo depois de ser vista comendo hambúrguer num shopping de São Paulo. Francisco de Assis teve sua carreira de assassino interrompida graças a uma de suas vítimas. Ele já havia matado 3 mulheres quando uma vendedora das lojas brasileiras se recusou a ir ao parque no momento em que foi abordada no centro de São Paulo. O motoboy lhe deu o número de telefone e desapareceu. Em seguida, 2 outras vítimas foram à delegacia fazer o retrato falado do assassino, publicado na Folha de São Paulo em 12 de julho de 1998. Ao ver a imagem do maníaco no jornal, a vendedora foi à polícia entregar o contato do criminoso. Francisco deu um baile na polícia. Fugiu para o exterior, passou pela Argentina e Uruguai e só foi capturado 21 dias depois do Rio Grande do Sul, graças à denúncia de um pescador. O mais impressionante na trajetória do maníaco é que ele poderia ter sido detido muito antes de matar sua primeira vítima em São Paulo, na segunda metade da década de 90. Sua ficha criminal já incluiu uma tentativa de estupro registrada na delegacia de São José do Rio Preto em 1993. Desculpa, 95. 2 anos depois, outra jovem foi à primeira delegacia da mulher da capital para denunciar que havia sido violentada no meio do mato por Francisco. 6 dias após o assassinato da Isadora Frankel, em 98, o motoboy foi chamado ao Departamento de Homicídios e de Proteção às Pessoas para explicar os saques da conta corrente da vítima. Com a maior cara de pau, ele deu uma desculpa qualquer e saiu da delegacia pela porta da frente para executar mais mulheres.
Gente, impressionante. Em duas ocasiões, Francisco declarou que voltará a cometer crime se for solto. Ele afirma viver uma maldição na qual uma entidade demoníaca se apodera de seu corpo. Pela lei da execução penal, ele terá o direito de ganhar a liberdade em 2028, apesar de ter sido condenado a mais de 280 anos de prisão. Se ele ficar preso eternamente, a sociedade certamente agradecerá. O restante do livro é muito bem detalhado sobre cada crime desse cara. É muito bem detalhado, é muito duro de ler, ainda mais para nós mulheres, porque são moças muito jovens, no início da vida, sendo enganadas, estupradas, estranguladas, agredidas por esse maníaco. E para mim, como mulher, me dói saber que esse cara ainda está vivo. Saber que as nossas leis são tão falhas que ainda não mandamos ele pro colo do capeta. Aqui no final, a gente tem fragmentos da vida, que são imagens. Eu acho super interessante quando são, né, para a gente entender um pouco, visualizar também, né, a família. Então, tem tudo aqui. É muito completo o livro. Eu acho o Ulysses Campbell um dos melhores biógrafos, né, que existe, ainda mais de true crime, porque ele é muito detalhista, né? Eu acho que o jeito como ele escreve é muito saboroso de ler, ainda que sejam temas, lógico, pesadíssimos, mas é uma coisa assim que você parece que está, né, fluindo, uma leitura muito boa. Aqui está a primeira moça com quem ele se relacionou, era de Diadema. Francisco namorou a travesti Tainá por um ano. Certa vez chegou em casa com um sangramento no pênis, né, disse ela. Vou falar a palavra aqui para não ser proibida. Enfim, tem o dia que ele foi preso, que foi a capa até das revistas. Ele mordia as vítimas. Olha, o filme também tem a participação do Gilberto Barros, né, que foi bastante importante, porque esses programas, né, Gilberto Barros, Ratinho, eu não sei se o Ratinho, eu não lembro se tinha nessa época, mas tinha o Gilberto Barros e tinha aquele também do Aqui Agora, que, né, fazia aquela voz assim, já faleceu, né. Bom, é isso, gente. Pro filme, eu dou nota de bom, eu gostei, mas essa personagem realmente acho que ok dela existir, mas não tão ok porque não é tão crível, né, para aquele tempo principalmente. E para o livro eu dou 5 estrelas, ainda que eu esteja faltando acho que 3 capítulos para acabar. Eu devorei mesmo, gente. Eu fiquei lendo no metrô em tudo que é canto. Deus salve o Kindle. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço mais uma vez desculpa pela escuridão, mas é o que tá tendo para hoje, né? Porque tá super tarde, mas eu queria jogar no ar esse vídeo antes. Mas eu acho que o importante é o conteúdo mesmo. Beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tá no Prime Video, como eu disse para vocês, o filme e o livro no Kindle Unlimited. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Beijo grande.